Olá! Boa noite! Neste vídeo iremos mostrar o processo de ensaio granulométrico do agregado graúdo, desde a coleta até a sua classificação. Mas antes disso vamos entender um pouco sobre granulometria. A granulometria ou análise granulométrica dos solos é um estudo da distribuição das dimensões dos grãos de um solo. Ou seja, é a determinação das dimensões das partículas do agregado e de suas respectivas percentagens de ocorrência. O principal objetivo é conhecer a distribuição granulométrica do agregado e representá-la através de uma curva, possibilitando assim a determinação de suas características físicas. A composição granulométrica tem grande influência nas propriedades futuras do concreto, onde a finalidade primordial dos estudos granulométricos é encontrar a composição granulométrica dos agregados que possibilite um entendimento mais profundo de suas características, acarretando economia e aumento da resistência dos concretos. Neste ensaio foram utilizados alguns equipamentos essenciais para a execução do experimento. Balança. Com resolução de 0,1% da massa da amostra de ensaio. Estufa. Capaz de manter a temperatura no intervalo de 5 a 105 graus Celsius. Peneiras. Das séries normal, com tampa e fundo, que atendam às exigências das normas NM ISO 3310-1 ou 2. Normalmente, as especificações para agregados requerem uma amostra cuja quantidade seja apropriada para a execução dos ensaios a que se destina. Desta forma utilizaremos a norma Mercosul 26 para a coleta da amostra em campo e a norma Mercosul 27 para os procedimentos de amostragem, onde a coleta da amostra de agregado conforme a norma Mercosul 26, onde foram coletados amostras em diversos níveis e locais da pilha de agregado em campo, misturado em recipiente adequado e posteriormente levado ao laboratório para dar-se início aos procedimentos experimentais. Logo após a amostra ser remetida ao laboratório, o agregado foi umedecido para evitar segregação e cuidadosamente misturada, envolvendo todos os grãos. Para este ensaio utilizaremos o método de quarteamento de acordo com a norma Mercosul 27. A separação de amostra de laboratório por quarteamento é basicamente a coleta da amostra em campo em uma certa quantidade, onde será colocada sobre uma superfície limpa e plana, para que não ocorra nenhuma perca de material. Após isso foi homogeneizado a amostra no mínimo 3 vezes, formando no final uma pilha em formato de cone, que posteriormente foi achatado com colher de pedreiro, formando um tronco de cone.
Logo depois a massa achatada foi dividida em 4 partes iguais, onde 1/4 da amostra foi aproveitada para amostragem em laboratório. Após o quarteamento e com 1/4 da amostra já separada em pilha, foi feito o teste da dimensão máxima do agregado para determinar a massa mínima utilizada na amostra, onde utilizamos as peneiras de abertura de 19 mm e 9,5 mm da série normal. Como a primeira peneira a reter os grãos foi a de 9,5, a dimensão máxima do agregado é a mesma da peneira. O material retido na primeira peneira indicará a dimensão máxima do agregado. Já para saber a massa mínima a ser usada no ensaio granulométrico, foi verificado na tabela existente na norma Mercosul 248, onde a dimensão de 9,5 mm corresponde à massa mínima de 1 kg, que será a massa utilizada para ensaio em laboratório. A norma Mercosul 248 determina que a amostra seja seca em estufa, onde para essa amostra foi adotado a temperatura de 41 graus Celsius, em um período de 24 horas. Após seco, o agregado foi separado e pesado em 2 amostras de 1 kg, como descrito anteriormente, na tabela de massa mínima por amostra. Para início da separação granulométrica, a norma Mercosul 248 diz: encaixar as peneiras, previamente limpas, de modo a formar um único conjunto de peneiras, com abertura de malha e ordem crescente da base para o topo. Prover um fundo de peneiras adequado para o conjunto. Para a agitação da amostra, deve-se colocar a mesma sobre a peneira superior, ou partes da amostra, de modo a evitar a formação de uma camada espessa de material, sobre qualquer uma das peneiras. Como o agregado possuía grãos pequenos, as peneiras de malha 75 mm e 37,5 mm foram descartadas, pois as mesmas não retinham material, por possuir abertura muito grande.
O agitador mecânico do laboratório não estava disponível para o ensaio, então foi utilizado o método de agitação manual. Como descrito na norma Mercosul 248 item 5.2.6. Após feito a separação granulométrica, foi pesado todo o material retido em cada peneira, anotando suas respectivas massas para posteriormente ser calculados as porcentagens retidas e acumuladas do ensaio. Inserir os dados no relatório de ensaio granulométrico conforme NM 248, que diz: o relatório de ensaio deve conter a porcentagem média retida em cada peneira, a porcentagem média retida acumulada em cada peneira, a dimensão máxima característica e o módulo de finura. As peneiras 75, 37,5 e 19 mm não reteve material, sendo 0 as suas respectivas porcentagens. Inserir os valores da amostra 1 e da amostra 2, obtidos na pesagem, e posteriormente calcular as porcentagens retidas e acumuladas de cada amostra. Após isso, calcular as médias retidas e acumuladas das duas amostras, e com seus resultados calcular o módulo de finura do agregado, onde o módulo de finura é a soma das porcentagens retidas acumuladas em massa de um agregado nas peneiras da série normal, dividida por 100, obtendo-se assim um módulo de finura de 1,23. Após obtidos todos os dados necessários para a determinação da graduação, será definido o gráfico granulométrico da amostra, onde o eixo vertical indica a porcentagem média acumulada, e o eixo horizontal indica o número da peneira, como mostra no relatório, formando assim uma curvatura, o que indicará qual a graduação do agregado. A forma da curva nos fornece informações quanto à distribuição granulométrica do agregado. Quanto mais achatada for, maior será a faixa de tamanhos de partículas no agregado, e quanto mais íngreme, menor a faixa de tamanhos. Já no gráfico obtido nesse experimento, podemos observar uma curva íngreme que sugere uma má graduação do agregado, ou seja, que o mesmo possui uma grande faixa de grãos com o mesmo diâmetro, sendo a sua graduação considerada uniforme.